O que é a variância? Você já deve ter ouvido isso 1000 vezes e tem muita gente que coloca desculpa na variância. A gente vai falar um pouco sobre ela agora. Como o poker é um jogo de probabilidades, você vai ter oscilações nos teus resultados. Isso é inevitável. E a gente precisa entender essa base dela para ficar tranquilo quando a gente sabe e tem dados que a gente está jogando bem, mas não está passando por uma boa fase. Quando você está jogando com um oponente e você vai ao win, você tem 80% de chance de ganhar a mão e ele 20%. Isso quer dizer que em infinitas vezes calculadas, você vai ganhar 80% das vezes e ele 20% das vezes. Esses cálculos de probabilidade são feitos numa jogada repetida milhares de vezes. Daí que sai esse número. Porém, vão acontecer vezes que você vai jogar 2 vezes com 80% de chance e o cara com 20%, e você vai perder as duas. Ou, por mais difícil que pareça, você vai jogar 5 vezes com 80% de chance de ganhar e vai perder as 5. Isso pode e vai acontecer, por mais que a gente em milhares de vezes vai ganhar 80%. Isso não tem memória. Não quer dizer que você ganhou as últimas 2 ou as últimas 8 e vai perder as próximas 2, ou que você perdeu 2 e vai ganhar as próximas 8. Tá, mas aí é muito ruim. Eu posso jogar lá 10 vezes contra um oponente que tem 20% de chance e perder. Pode acontecer? Pode. Mas isso não é muito ruim. É isso que faz o poker ser o que ele é hoje, que são jogadores jogando mal e tendo sorte em algumas situações que mantêm eles no poker e mantém o ecossistema do poker vivo. Isso é fundamental você entender para parar de reclamar quando você perde uma mão dessas. Fique feliz quando você encontre situações onde você está matematicamente muito na frente dos oponentes e você perdeu. Eu sei que é ruim perder, mas você sabe que se você encontrou 2, 3 ou 4 situações daquela mesma maneira, você está jogando bem, colocando eles em situações terríveis e no médio e longo prazo você vai ganhar. E não reclame, porque se não fosse isso, era só jogador bom contra jogador bom e você nunca ia ser lucrativo. É isso que sustenta o poker, é isso que faz o poker ser o que ele é hoje. Mas a variância vai muito além dessas equidades diretas de quanto por cento você poderia ganhar uma mão ou não. A variância envolve mais fatores, e vou citar 2 deles aqui. Você terá situações em que você terá variância positiva nas vezes que os seus blefs vão passar. Quer dizer que de 10 blefs que você imagine passar, passariam 6 ou 7, e você vai viver momentos que aqueles 10 blefs vão passar os 10. Da mesma maneira que você tem uma variância positiva ao dar calls achando que você está pegando um blefe, e você deu vários calls e todos eles foram certos, enquanto na verdade, se você tivesse fora dessa variância positiva, você teria dado alguns calls errados. Isso pode te afetar de maneira positiva e pode te afetar de maneira negativa. Mas eu quero que você entenda que existem sim momentos que tudo pode dar certo e momentos que tudo pode dar errado, mesmo você jogando de maneira absolutamente correta. Essa primeira aula, esses primeiros conceitos que a gente está passando, é principalmente para te trazer para a realidade do poker, e a variância é um fator fundamental para você entender todo esse processo. Aí você vai me pedir, tá, mas a variância beneficia só jogadores ruins? Não, vai ajudar e prejudicar os dois lados. E você precisa ter muita clareza e entender que você também vai viver um momento bom e que você vai viver um momento ruim. O grande problema é que a gente tem uma memória seletiva e a gente esquece e se acha super jogadores quando estamos vivendo uma variância positiva e se acha péssimos jogadores e começa até a jogar muito mais mal do que o normal quando se está vivendo uma variância negativa. Você está vivendo um bom momento? Existem sim bons momentos, não momentos de sorte, mas bons momentos de variância positiva, que você vai passar seus blefs, você vai dar calls certos nos blefs dos seus oponentes
e você vai flipar e ganhar a grande maioria dos flips. E existem momentos que tudo vai dar errado. O que você precisa é ter dados, cálculos, estatísticas e concepção de que no médio e longo prazo você está fazendo correto. Que você está usando a comunidade para discutir situações e entendendo que sim, você, aluno X, jogou certo essas 10 mãos e deu errado. E você jogou errado essa mão e deu certo. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que a variância pode fazer no longo prazo para você entender quando você está tendo uma downswing, que é uma corrida ruim de médio e longo prazo, ou você está tendo um bom momento e tendo um upswing. Dá uma olhadinha nisso. Como exemplo, eu vou usar um jogador aqui com a melhor win rate possível de 15 Big Blinds barra 100. Vamos estipular aqui um volume de 20 mil mãos, ou seja, o que pode acontecer com a variância num período de 20 mil mãos. A linha preta representa os seus ganhos caso não houvesse variância, ou seja, se você jogasse da mesma maneira sempre e não tivesse a influência da sorte em algumas mãos ou decisões, você estaria ganhando, nesse caso aqui, um jogador com 15 BB/100, 30 buy-ins. A linha verde representa o quando é super normal oscilar. Ou seja, é super normal ele ganhar 70 buy-ins nesse mesmo período e também é super normal ele estar perdendo 13 buy-ins. Entende essa diferença? Que se não houvesse a sorte, a influência da sorte, ele estaria ganhando 30 buy-ins sempre em 20 mil mãos. Só que pode oscilar que esse jogador que jogue regularmente e ganhe 30 buy-ins pode estar runando muito bem e estar ganhando 70 buy-ins, e pode ocorrer que esse mesmo jogador em 20 mil mãos com as mesmas jogadas runar mal e perder 13 buy-ins. As linhas azul e vinho mostram os extremos do que pode acontecer se ele tiver extrema sorte ou extremo azar. Então, falando de novo, sem influência da sorte, ele pode ter 30 buy-ins em 20 mil mãos de lucro, sendo um jogador muito bom, lembrando que a gente está falando de 15 BB/100 de win rate. Pode ser super normal ele ganhar 70 buy-ins ou perder 13, mas podem acontecer casos de ele perder 50 buy-ins ou ganhar 95 buy-ins. Conseguiu entender um pouco do que eu estou falando? Que fique claro que aqui a gente está falando num jogador muito bom que tem uma win rate 15 BB/100. Agora a gente vai ver um jogador padrão com uma win rate boa de 4 BB/100. Se ele jogar na linha preta, que você pode ver sem influência da sorte, ele teria buy-ins ganhos de 8 buy-ins a cada 20 mil mãos. E seria super normal, você olhando na linha verde, que ele esteja ganhando momentos de 50 buy-ins em 20 mil mãos e perder 34 buy-ins em 20 mil mãos. E ele pode sim ter momentos extremos de lucro, jogando as mesmas 20 mil mãos da mesma forma, ganhando 77 buy-ins, bem como perdendo 55 buy-ins. O que a gente consegue ver nesse gráfico aqui é que mesmo um jogador super ganhador pode ter um prejuízo considerável num período tão curto de 20 mil mãos, e quanto maior a win rate, é claro, menor vai ser o impacto da variância. A gente falou sobre a variância em 20 mil mãos. Agora, para que fique claro para vocês, eu vou pegar esse mesmo jogador super ganhador de 15 BB/100 jogando 100 mil mãos, onde a variância vai interferir muito menos. Você vai ver que muito dificilmente nas 100 mil mãos ele vai perder, mas pode também ganhar bem menos do que é possível naquelas 20 mil mãos. Você vai olhar aqui a linha preta, que é o normal que ele poderia estar ganhando. Ele pode normalmente oscilar entre as linhas verdes e ele pode, em casos extremos, chegar na linha roxa, na linha vinho, né? Ou chegar na linha azul. A variância se torna muito menor quando a gente tem uma amostragem muito maior. E esse outro caso aqui é se ele jogar 1 milhão de mãos, que a gente fala aqui sobre extremo longo prazo, você vai entender que as linhas
ficam muito mais próximas uma da outra e a variância vai ser muito menor. Tudo isso é para mostrar para vocês o quão importante você ter uma análise de resultados no médio e longo prazo e o quanto interessante você entender o que pode acontecer num curto prazo, mesmo você sendo um jogador ganhador. Da mesma forma que se nós virássemos esse gráfico, trocássemos essas informações de 4BB/100 positivo para negativo, esse jogador que no longo prazo ele é perdedor, pode passar 20 mil mãos ganhadoras, ou até mais. Muito menos aquele jogador que tiver 15BB/100, que é um jogador extremamente negativo no longo prazo, pode ter 20 mil mãos com lucratividade. Eu não estou falando tudo isso para te desanimar. Nosso objetivo aqui é te clarear as coisas e você entender a realidade do mundo do poker, como ela é, e que é sim possível você estudar, você se dedicar, ser regular e ter uma lucratividade constante se você enxergar logo ali na frente o médio prazo, não precisa ser nem o longo prazo. É importante que você amplie a sua visão quando eu estou mostrando todos esses dados, para que você não reclame de uma sessão, muito menos de uma jogada ou muito menos de 3 ou 4 sessões. Se você estudar, se dedicar, analisar, ter mãos que você perdeu e teve dúvida e postou lá na comunidade e a gente conversou sobre ela e você está alinhando o seu jogo, não tem outra, a não ser no final das contas, você se tornar um jogador lucrativo e que você vai passar por swings, tanto para cima quanto para baixo, mas ajustando sempre seu jogo e estando no meio conosco, estando sempre atualizado, conversando com as pessoas ao teu redor, se alinhando mesmo, você vai ser um jogador lucrativo. Então não se deixe abalar por pequenos períodos, cuidado ao analisar resultados de curto prazo e vamos lá, bora para o próximo tema.